bem-vindos! No vídeo de hoje, a gente vai trabalhar sobre os conceitos, para Max Weber, no nosso livro do primeiro ano do ensino médio de Sociologia, sobre o papel do Estado moderno, esse Estado racional construído, desenvolvido, sob forte influência do Renascimento, sob forte influência da Reforma Protestante, do Iluminismo. E aí ele vai trazer para a gente que a construção desse Estado moderno, racionalizante, ele tem 3 princípios básicos para a gente sair daquela condição daquele Estado medieval, que seriam os princípios de racionalização, secularização e burocratização. Vamos na sequência. A racionalização seria a gente ter a capacidade de ir abandonando, enfraquecendo, substituindo as nossas percepções de mundo, que antes eram moldadas pelas percepções religiosas, que têm um envolto metafórico, místico, que não nos permite nos aprofundar nas relações dentro do mundo racional. E aí o racionalismo, a partir do Renascimento, principalmente a partir do Iluminismo, ele ganha um novo patamar de importância, ele passa a ser uma verdade universal. Se as verdades passam a ser universais, passam a ser tendenciosamente universalizantes, elas querem explicar os fenômenos da qual nós vivemos, é importantíssimo nós vermos o quanto o Estado, ao se racionalizar, também passa a ser um Estado universal, que trate dos problemas, que consiga resolver suas problemáticas e que consiga ser mais efetivamente produtivo no sentido de seu funcionamento e sua harmonia, porque ele vai ser regido por uma percepção racional. A partir do momento que a racionalização se desenvolve, ela acaba provocando como consequência, uma de suas consequências, a secularização. A secular condição, ou secularização, é quando você separa as funções religiosas das funções do Estado. Você vai separar a igreja do Estado. Professor, então é como se fosse o Estado laico. Sim. Então, a secularização, a ideia é que a igreja passe a cumprir apenas o seu papel religioso. Um papel que antes deveria ser o único papel exercido por ela. Esse papel da religiosidade, o culto deveria ser algo privado e não público. O Estado deveria ter um papel de cuidar das questões públicas. E cada vez mais o Estado deveria, ao se racionalizar, ele diminuir a sua pessoalidade, as suas relações individuais, pessoais, as suas interpretações religiosas sobre as coisas e passar a agir de forma racional. Então, racionalmente, o Estado foi diminuindo a influência da igreja. Entenda que o Estado não está se tornando ateu, não é isso. Max Weber, inclusive, é um grande defensor da religiosidade como motivação social. Ele é uma figura que tem muitas boas relações sobre a questão de que na ação social a religiosidade seja o nosso molde, mas ele entende que o Estado tem um papel de racionalizar as ações. Então, ao racionalizar, ele seculariza, ele separa a igreja, ele coloca a igreja num espaço do âmbito privado, do culto, da religiosidade, deixa o espaço à questão do Estado, à questão da administração, da burocratização. Essa burocratização, gente, é todas as condições, todos os cargos, todos os instrumentos de exercício administrativo do Estado. É o corpo burocrático. E esse corpo burocrático, que tem uma relação de poder muito importante, porque tem a relação de poder político, ele é uma esfera de poder econômico, o Estado tem uma esfera de poder legal, instrumental, porque ele usa a lei como instrumento de controle. Esse Estado, ao se burocratizar de forma secular, separando a relação dele com a igreja e racionalizando as suas ações, ele tem um propósito do qual ele foi criado, que é assumir as instâncias de separação entre o que é público e o que é privado, tirando sempre, diminuindo ou tentando fazer com que haja uma sempre impessoalidade. Eu tenho que tirar a pessoalidade do Estado. Como assim, professor, a pessoalidade? A opinião do estadista não pode ser maior do que a razão de suas ações. A opinião de um administrador não pode ser levada em consideração como fator predominante, mas aquilo que ele, se essa opinião foi fundamentada por princípios racionais universais, científicos, mas se ela é apenas uma opinião, ela vai levar o Estado a uma condição desarmoniosa. E o papel do Estado é assumir uma condição pública. A burocracia tem a ideia de racionalizar esse processo.
Max Weber determina, ou nos seus estudos, que a humanidade ao longo do tempo passou por vários fenômenos de Estado. Veja que essa também é uma teoria que o Comte trabalha. O Comte também trabalhava que a humanidade passou pelo estado teocrático, pelo estado metafísico, até chegar no estado que ele chama de positivo. O Weber vai chamar de estado o quê? Racional. O Comte vai chamar de estado positivo. Mas os dois têm uma coisa em comum. O Estado deve tirar a pessoalidade, se tornar uma burocracia impessoal, administrativa, que represente essa esfera de poder político e econômico, que assuma as responsabilidades e separe o que é público e o que é privado e que coloque a razão como princípio de suas ações. Ok?